E se, naquele primeiro embarque, rumo a Hogwarts, uma mão estendida tivesse mudado o tecido do destino? Imagine o salão de entrada banhado por luz de vela, chapéus murmurando, e um jovem Harry notando, por um instante que parece eterno, o gesto calculado de Draco Malfoy. Em vez de recuar, ele aceita a aproximação, aperta a mão e sorri, com curiosidade tímida, como quem abre uma porta sem saber quais cômodos existem além dela. A partir desse toque, nasce uma amizade incômoda e curiosa, capaz de dobrar rotas, suavizar ódios e reescrever alianças que todos julgavam imutáveis. Hogwarts permanece a mesma em pedra e magia, mas os corredores passam a ecoar passos novos, confidências trocadas e pequenas traições de si mesmo. Respire fundo, deixe a noite envolver a imaginação. Naquela noite inaugural, quando o trem já havia desaparecido nos trilhos distantes e a travessia do lago refletia estrelas trêmulas na água, Harry caminhou ao lado de Draco com a curiosidade calma de quem ainda não compreende o significado de suas próprias escolhas. O castelo surgia como uma fortaleza viva, respirando um ar antigo que misturava sabedoria e mistério. O movimento das barcas formava ondulações suaves, e as lanternas balançavam ao vento como pequenos astros, guiando crianças para um mundo que ainda não sabiam nomear. Draco falava baixo, mais por desejo de ser ouvido apenas por Harry do que por prudência. Sua voz tinha um tom quase confidencial, apresentando um universo onde sobrenomes eram mapas e tradições eram rios que corriam há gerações. Harry escutava, absorvendo cada palavra, como quem tenta decifrar um idioma esquecido na memória. Quando alcançaram o salão principal, a grandiosidade quase se derramou sobre eles. Velas flutuavam com luz calma, e o teto encantado imitava o céu noturno com nuvens que se afastavam lentamente, revelando estrelas que pareciam escutar o que acontecia abaixo. Ao passar pela mesa da Sonserina, Harry sentiu olhares curiosos pousarem nele, não com hostilidade, mas com expectativa. Draco caminhava com passos seguros e convidou Harry a se aproximar, ainda que o momento da seleção ainda estivesse por vir. O chapéu seletor, colocado sobre sua cabeça, conversou com ele não como um objeto mágico, mas como alguém que tentava compreender as frestas dentro de sua alma. Havia coragem, claro, uma chama que nunca deixaria de brilhar. Havia bondade, ainda jovem e moldável. E havia também uma curiosidade profunda pelo desconhecido, talvez alimentada por anos, vivendo à margem de um mundo que o rejeitava, sem que ele soubesse o porquê. Mas, agora, havia algo novo dentro dele, uma sutil vontade de pertencer. Não apenas ser escolhido, mas escolher. E o olhar de Draco, cheio de certeza e uma promessa silenciosa de companheirismo, parecia abrir uma porta diferente. O chapéu murmurou, sentindo possibilidades se moverem dentro de Harry como correntezas, desviando seu curso. E então, em voz firme, declarou seu destino, com uma serenidade antiga. Harry Potter, Sonserina. O salão, por um breve momento, pareceu conter o fôlego. Harry caminhou até a mesa com um passo quase hesitante, mas Draco sorriu com um orgulho fundo, como se estivesse testemunhando uma sincronia rara entre vontade e destino. Os alunos ao redor o receberam com observações silenciosas, alguns inclinando a cabeça em reconhecimento, outros apenas permitindo que a novidade encontrasse seu espaço antes de emitir julgamento. Harry sentiu os ombros relaxarem devagar, como se uma tensão invisível finalmente tivesse encontrado descanso. Durante o jantar, enquanto o barulho suave do salão preenchia o ar, Draco se aproximou dele com a naturalidade de quem acredita saber exatamente o futuro daquela amizade. Explicou nomes, tradições, regras que pareciam mais antigas que o próprio castelo. Harry ouvia tudo com atenção, sem perceber que parte de si se moldava aquele novo cenário. O passado, nos Dursley, ficava distante, quase dissolvido na luz quente das velas e no perfume de especiarias que vinha das mesas. Ele percebia que ao lado de Draco, seu mundo era mais amplo, mais claro e, de certo modo, mais compreensível. Quando finalmente foram conduzidos
aos dormitórios. A luz das tochas dançava nos corredores subterrâneos como serpentes luminosas. O som das botas ecoava suavemente, e Harry sentia que a novíssima sensação de pertencimento se misturava com uma leve melancolia, como se uma parte dele ainda buscasse entender se aquele caminho era realmente seu. Draco caminhava ao seu lado, falando sobre a importância da linhagem, mas também mostrando certo entusiasmo em dividir seu espaço com alguém tão singular. No dormitório, ao deitar-se pela primeira vez, numa cama que não carregava o peso dos anos, Harry sentiu uma brisa fresca atravessar o ambiente, como um sussurro vindo do Lago Negro que repousava sob a escola. Ele fechou os olhos, imaginou como seria percorrer aquele castelo com Draco ao seu lado, descobrindo mistérios que talvez jamais se revelassem a ele em outra casa. E naquele instante tranquilo, antes do sono, percebeu que havia algo reconfortante em iniciar sua jornada, tendo uma mão amiga já entrelaçada à sua. Foi assim que Hogwarts o recebeu, não como o menino que sobreviveu, mas como o garoto que, ao aceitar um gesto, mudou o rumo de seu próprio destino. Os dias seguintes se desdobraram como páginas que se viram sozinhas, guiadas por uma brisa suave que carregava promessas e segredos. Harry caminhava ao lado de Draco pelos corredores antigos, com a naturalidade de quem encontrara um ponto fixo no caos. A presença do outro, tão segura de si, oferecia a Harry uma espécie de bússola emocional, ainda que ele não percebesse isso de imediato. As tapeçarias antigas pareciam observá-los, acompanhando o movimento conjunto daqueles dois meninos que em tantas outras histórias possíveis teriam sido rivais. As aulas começaram, e Harry descobriu algo curioso. Quando Draco explicava detalhes sobre feitiços, poções ou tradições, ele o fazia sem o tom de superioridade que costumava dirigir a outros. Havia ali uma suavidade discreta, quase uma urgência silenciosa de ser compreendido e talvez até visto sob uma luz diferente. Harry, por sua vez, escutava com tranquilidade, observando a paixão que Draco tinha pelo mundo bruxo. Um mundo que Harry ainda tateava como quem descobre uma casa na escuridão. Era estranho, mas a confiança que Draco depositava nele ajudava a afastar o peso da novidade. Na sala de poções, o ambiente escuro refletia luzes verdes e douradas que ondulavam pelos frascos. Harry permitiu que Draco se sentasse ao seu lado. Snape, ao observá-los, não esboçou surpresa. Parecia natural, como se algo no destino já tivesse previsto aquela parceria. Draco inclinou-se discretamente para Harry, explicando o corte preciso de raízes, o tempo exato de mexer o caldeirão, e Harry copiava tudo com curiosidade, calma. Era quase como se, naquele novo elo, houvesse um espaço para que ambos se vissem além dos papéis que o mundo insistia em lhes impor. Durante as refeições, a mesa da Sonserina tornava-se um lugar menos hostil do que Harry imaginara. Havia olhares curiosos, havia opiniões sussurradas, mas também havia espaço para que ele existisse, sem se justificar. Ele não precisava ser símbolo de nada ali, apenas precisava estar. Draco cuidava para apresentar cada colega, explicando histórias, conexões, familiares, pequenas rivalidades internas que emergiam mais como jogos de posição do que como conflitos reais. Gostavam de Harry por motivos variados, e até aqueles que hesitavam o faziam com respeito. Era um mundo de regras próprias, e Harry, em silêncio, adaptava-se a elas. As aulas de feitiços trouxeram um encanto especial. O Wingardium Leviosa fazia as penas levantarem, como se o ar tivesse adquirido vontades próprias. E Harry, com a ajuda de Draco, conseguiu dominar o movimento mais cedo do que esperava. Draco sorriu, não com arrogância, mas com uma satisfação genuína, como se cada sucesso de Harry fosse seu também. Hermione observou de longe, com uma combinação de espanto e avaliação cuidadosa, enquanto Rony desviava o olhar toda vez que o via rir ao lado de Draco. Eram reações diferentes, mas todas elas se entrelaçavam para formar o mundo que Harry agora habitava. Nas noites silenciosas, Harry às vezes acordava com um som distante da água do Lago Negro batendo nas paredes de pedra. Era como se o castelo chorasse em voz baixa, ou como se o lugar tivesse histórias antigas demais para se manter completamente quieto. Draco dormia na cama ao lado, respirando de modo leve,
e aquela presença constante ajudava Harry a não se sentir tão pequeno diante de tudo que ainda não entendia. Ele começava a reconhecer aquele dormitório como lar, algo que nunca havia possuído antes. Certa tarde, quando caminhavam em direção à aula de defesa contra as artes das trevas, Harry sentiu um pequeno desvio em seu próprio coração. Draco falava sobre varinhas, sobre linhagens, sobre a importância de escolher aliados certos. Harry ouviu, mas algo no ar pareceu mover-se de forma diferente. Uma brisa fria atravessou o corredor, trazendo um eco distante, como se o castelo tentasse avisá-lo de que escolhas sempre carregam sombras tanto quanto luzes. Draco percebeu que Harry havia se calado e diminuiu o passo, observando-o com um olhar breve de preocupação. Está tudo bem? Harry assentiu, mas não soube dizer por quê. Era apenas uma sensação vaga, um pressentimento leve que se dissolveu antes mesmo de se formar. Ainda assim, aquele instante marcou algo silencioso dentro dele, como um sussurro que reconhece o próprio nome na distância. Naquele mundo alternativo, onde o primeiro aperto de mão havia mudado o curso de tantas coisas, Hogwarts observava com seus olhos invisíveis. Observava dois meninos, caminhando lado a lado por corredores que até então conheciam apenas histórias diferentes. Observava como a amizade, tão improvável em outras narrativas, começava a moldar novos caminhos, novas descobertas, novas verdades. E assim, enquanto a noite se aproximava, Harry sentia que estava sendo lentamente puxado para perto de um destino que ainda não era capaz de compreender. Um destino que se tornaria mais suave ou mais profundo conforme continuasse escolhendo seguir ao lado de Draco. Os dias seguintes revelaram nuances que Harry jamais teria percebido caso tivesse escolhido outro caminho. Era como se Hogwarts mesma, com suas paredes respirantes e suas sombras antigas, observasse com curiosidade aquela amizade improvável que se formava entre ele e Draco. Não havia urgência, apenas um desdobrar lento de acontecimentos que pareciam quase naturais, como folhas que se desprendem de árvores e encontram o chão sem pressa. Harry descobriu que caminhar ao lado de Draco lhe permitia enxergar o mundo bruxo por uma perspectiva diferente. Não como um universo distante, cheio de regras que ele não compreendia, mas como um lar que podia ser aprendido passo a passo. Draco explicava detalhes que até mesmo os professores deixavam escapar, comentando histórias de famílias, acontecimentos antigos, objetos que carregavam maldições discretas ou bênçãos esquecidas. Havia um brilho especial nos olhos de Draco quando falava sobre linhos desconhecidos, feitiços antigos e tradições que pareciam muito mais profundas do que qualquer livro explicava. Harry o ouvia e sentia que aquela sabedoria compartilhada preenchia lacunas internas que ele nunca soube nomear. Nas manhãs frias, quando a neblina se espalhava pelos jardins como um véu, ambos caminhavam para a herbologia, sentindo a grama úmida sob os sapatos. No calor abafado das estufas, Harry percebia que Draco não era apenas o garoto confiante que o mundo via. Havia nele uma certa fragilidade discreta, um desejo de ser reconhecido não apenas pelo sobrenome, mas pelo que poderia vir a ser. Quando Harry elogiava algo que Draco fizera bem, ou mostrava interesse genuíno por suas histórias, Draco abrandava sutilmente, como se finalmente encontrasse espaço para respirar longe das expectativas de seu próprio mundo. Em encantamentos, a dupla executava feitiços com sincronia quase natural, como se seus movimentos se ajustassem um ao outro de forma inconsciente. Os demais alunos observavam curiosos, alguns com surpresa, outros com cautela. Hermione via aquele laço se fortalecer, e embora compreendesse a lógica dos eventos, ainda havia nela uma inquietação leve, como quem pressente mudança, mas não sabe prever suas consequências. Rony, por sua vez, observava à distância, sem conseguir decidir se sentia ciúme, desconfiança ou apenas um vazio estranho que não sabia interpretar. Nos corredores de pedra, quando passavam por quadros que cochichavam entre si, Harry e Draco conversavam com suavidade. Draco o alertava sobre armadilhas secretas, sobre escadas que mudavam de lugar com humor próprio e sobre salas que surgiam apenas quando desejadas. Harry absorvia cada detalhe, sentindo que Hogwarts
se tornava menos enigmática, menos distante. Com Draco ao seu lado, ele não apenas explorava o castelo, ele se sentia parte dele. Certa tarde, ao atravessarem o pátio interno, onde folhas secas dançavam com o vento, Harry percebeu Draco ficar em silêncio por um tempo maior que o habitual. Havia um pensamento preso atrás dos olhos dele, algo que tentava formar palavras, mas que ainda não ousava sair. Você sabe, Potter, disse Draco, enfim, com voz mais baixa do que o normal. Alguns acham que você só está na Sonserina, porque eu quis que estivesse aqui. Harry franziu levemente o senho. E você acha isso? Draco suspirou, e houve uma honestidade rara em seu olhar. Eu acho que às vezes o castelo reconhece conexões que nós ainda não entendemos. Harry não respondeu de imediato. Apenas deixou que a frase se acomodasse em sua mente, como uma semente pequena buscando raiz. A amizade deles estava crescendo rápido, mas de forma orgânica. Não havia contrato, nem promessa, nem motivo escondido. Havia apenas escolhas feitas em silêncio, e escolhas silenciosas. Ele começava a perceber. Tinha um grande poder. À noite, os dormitórios da Sonserina eram banhados por uma luz verde suave que vinha do lago. Negro, sombras de criaturas aquáticas cruzavam as paredes de pedra, projetando desenhos efêmeros que desapareciam tão rápido quanto surgiam. Harry datava sei e observava essas sombras como quem observa pensamentos que ainda não têm forma. Ele não sabia se sua presença lhe mudaria tudo ou apenas parte da história, mas sentia dentro de si uma curiosidade suave, quase um chamado, para descobrir o que aquela nova realidade reservava. Draco, que muitas vezes ainda estava acordado antes de adormecer, virava Sei na cama vizinha e perguntava se Harry estava bem. Harry respondia que sim, sempre com sinceridade. E Draco, ao ouvir isso, fechava os olhos com tranquilidade rara, como se estar ao lado de Harry fosse de algum modo um alívio para peso que ele carregava sem perceber. Assim, Hogwarts seguia observando. Os corredores pareciam mais atentos, as sombras mais pacientes, o ar mais denso de expectativa. Algo no mundo estava se reorganizando de forma suave, silenciosa, quase imperceptível. E tudo isso porque, em um instante tão simples, Harry apertara uma mão que, em tantas outras histórias, teria recusado. A trama começou a se entrelaçar de forma mais perceptível quando acontecimentos familiares do primeiro ano surgiram diante deles, mas agora filtrados por uma lente totalmente diferente. O castelo seguia seu curso inevitável, como se respeitasse a história que já conhecemos. Mas os laços que Harry e Draco construíam transformavam cada cena, cada detalhe, cada emoção. Quando a notícia da Pedra Filosofal começou a murmurar pelos corredores, Harry não estava ao lado de Rony e Hermione, e sim ao lado de Draco, que ouvia tudo com aquele misto de ceticismo aristocrático e curiosidade genuína. As conversas vinham fragmentadas, pedaços de informações capturados por quadros falantes, professores distraídos ou alunos que gostavam demais de fofocas. Draco, atento, percebia conexões mais rapidamente do que a maioria. Harry, observador, notava expressões e gestos que nunca chamaram sua atenção na narrativa original. Certa tarde, sentados próximos ao Lago Negro depois das aulas, Draco comentou com ele que havia algo estranho na postura de alguns professores. Snape, por exemplo, parecia inquieto, circulando pelos corredores com mais frequência do que o habitual. Havia também aquele cachorro gigantesco que Hagrid mencionara por acidente. Harry escutou tudo com um olhar fixo na água escura, onde sombras de criaturas subaquáticas dançavam em ritmos desconhecidos. Harry e Draco começaram a unir esses pequenos sinais, como dois aprendizes de detetive. Ainda que Draco tentasse sempre adicionar uma pitada de superioridade intelectual às deduções. No entanto, Harry percebia que, no fundo, Draco apreciava aqueles momentos mais do que deixava transparecer. Quando chegou o dia do quadribol, em que Harry seria o apanhador mais jovem em um século, a dinâmica foi completamente diferente. Draco, ao invés de zombar ou tentar desestabilizá-lo, ofereceu conselhos técnicos que havia aprendido com seu pai, e até com alguns livros que ele carregava escondidos de Snape. No vestiário, antes da partida, Draco segurou brevemente o braço de Harry e disse,
com um tom que quase não parecia seu. Não deixe que ninguém diga que você está aqui por acaso. Mostre que merece cada olhar que recebe. Harry sorriu discretamente, sentindo um calor leve no peito. A partida começou, e ele voou com uma confiança nova, sabendo que havia alguém na arquibancada torcendo por ele de verdade. Quando a vassoura começou a se comportar estranhamente, Harry olhou ao redor e viu professores murmurando feitiços. Mas Draco, de longe, percebia algo que outros não perceberam. Ele viu o professor Snape olhando fixamente para Harry, lábios trêmulos, mas logo sentiu sua vassoura súbita e estranhamente recuperar controle. Quando Harry finalmente apanhou o pomo de ouro, Draco foi o primeiro a alcançá-lo no chão. Não com um sorriso debochado, mas com uma expressão de orgulho raro. As câmeras invisíveis do destino registraram aquele momento como algo que jamais existiria em outra linha temporal. Aos poucos, a investigação da Pedra Filosofal tomou forma, não como um trio clássico, mas como uma dupla improvável. Draco conseguia informações nos cantos onde Harry não era bem-vindo. Harry enxergava pelos espaços onde Draco jamais seria convidado. Juntos, formavam um mapa oculto de Hogwarts, que nenhum dos dois poderia explorar sozinho. Draco começou a entender que Harry era mais complexo do que parecia. Havia um silêncio nele que escondia tanto força quanto fragilidade. Harry, por sua vez, descobria que Draco carregava peso demais nos ombros para alguém tão jovem, e que cada gesto de arrogância era, na verdade, uma armadura cuidadosamente construída. Em uma noite fria, quando encontraram Hagrid para conversar sobre o animal misterioso que o guarda-caca havia adquirido, Draco estava inquieto. Ele sabia que havia algo maior se movendo nos bastidores, algo que escapava a qualquer disputa entre casas. Harry observava essa inquietação e começava a perceber que, ao lado de Draco, sua própria jornada não era mais apenas sobre sobreviver, mas sobre compreender o mundo. As peças se moviam, o castelo sussurrava, e o destino, que parecia tão sólido, começava a se dissolver nas mãos de duas crianças que ousaram escolher a amizade mais improvável. E Hogwarts, silenciosa e antiga, observava. Sempre observava. A trama começou a se transformar de maneira mais densa, quando rumores sobre a Pedra Filosofal começaram a circular discretamente pelos corredores. Harry e Draco ouviam fragmentos de conversa que pareciam se encaixar como peças de um quebra-cabeça, quase invisível. E como acontecera em tantas histórias que Hogwarts já testemunhara, um nome começou a surgir com mais frequência, sussurrado pelos cantos sombrios do castelo: Snape. Draco, que sempre observara o professor de poções com uma mistura de respeito e inquietação, sentia que havia algo estranho nos passos dele. Snape surgia nos corredores em horários improváveis, suas vestes negras flutuando como sombra viva. Seus olhos escuros pareciam sempre avaliá-los como se Harry, agora na Sonserina, fosse um tipo diferente de risco, ou talvez um peão útil que ele ainda não decidira como manipular. Harry percebia a tensão de Draco e tentava entendê-la. À distância, via Snape inclinar-se sobre livros antigos, conversar em voz baixa com Dumbledore e desaparecer por portas que nenhum aluno deveria abrir. Draco seguiu o professor algumas vezes, sempre de longe, usando a cautela que aprendera, observando adultos que jamais revelavam tudo o que pensavam. Ele retornava a Harry com relatos curtos, dizendo que Snape parecia vigiar algo ou alguém, como se estivesse prestes a agir. Durante o jogo de quadribol, tudo se intensificou. Harry voava com confiança e foco, sustentado pelos conselhos que Draco lhe dera dias antes. Mas então, de repente, sua vassoura começou a tremer. Uma oscilação estranha percorreu o cabo, como se uma força invisível tentasse arrancá-lo do céu. Draco, na arquibancada, buscou freneticamente a origem daquele descontrole, e seus olhos encontraram Snape. O professor murmurava algo, sua boca formando palavras rápidas, enquanto encarava o campo com uma expressão indecifrável. Draco sentiu o peito apertar. É ele. Só pode ser ele. Sem pensar duas vezes, Draco correu até onde Snape estava, tentando alertar quem estivesse por perto. A confusão silenciosa chamou a atenção de alguns professores, e foi esse pequeno movimento ao redor que pareceu quebrar a tensão no ar. A vassoura de Harry estabilizou lentamente, como se a força que a manipulava
tivesse perdido o foco por um instante. Quando Harry finalmente capturou o pomo de ouro, Draco desceu as escadas correndo para encontrá-lo, a respiração pesada, não pelo esforço, mas pela convicção. Ele está tentando derrubar você, Potter, sussurrou com urgência baixa. Snape está atrás de alguma coisa. E talvez você esteja no caminho dele. Harry não tinha respostas, mas sentiu um peso frio descer por seu estômago. Havia algo em Snape, algo que escorregava entre suspeita e ameaça, algo que nunca se mostrava por completo. Draco, pela primeira vez, parecia enfrentar, não apenas medo, mas indignação silenciosa de que alguém ousasse ameaçar Harry dentro da própria Sonserina. Ao longo das semanas, ambos investigaram discretamente. Draco conseguiu ouvir conversas entre alunos mais antigos, que comentavam que Snape guardava segredos no bolso das vestes, que conhecia magias antigas demais, que desejava algo escondido nas profundezas de Hogwarts. Harry observava o professor em aula com atenção redobrada, percebendo olhares que antes interpretaria como frieza, mas que agora pareciam esconder intenção. Quando a capa da invisibilidade chegou às mãos de Harry, os dois começaram a explorar a biblioteca, restrita em busca de respostas que Snape parecia tentar esconder. Nas madrugadas, suas sombras caminhavam unidas sob o tecido mágico, investigando arquivos antigos e pistas soltas. Em vez do trio tradicional, Hogwarts agora testemunhava a formação silenciosa de uma dupla inesperada, mas estranhamente harmoniosa. Foi durante uma dessas noites que encontraram um espelho de Ogesed. Harry viu seus pais, e o coração se apertou com melancolia suave. Draco viu algo mais sutil. Não poder, nem riqueza. Apenas ele mesmo cercado por rostos que o acolhia, sem julgamento. Era uma visão tão distante de sua realidade que Draco desviou o olhar, receoso de que Harry percebesse o quanto aquilo o tocava. Mas Harry percebeu e guardou o momento com cuidado. A cada dia, novos sinais apontavam para Snape como a figura que tramava nas sombras. Draco estava convencido. Harry começava a acreditar. Hogwarts parecia sustentar esse equívoco com paciência, permitindo que o mistério crescesse como uma teia. E, em algum ponto profundo da escola, onde a luz quase nunca chegava, um par de olhos observava tudo de longe. Olhos que não eram de Snape. Olhos que esperavam um momento certo para se revelar. Com o passar das semanas, o ar de Hogwarts parecia mais denso, como se cada corredor carregasse uma respiração presa. O castelo observava Harry e Draco com atenção silenciosa, permitindo que a suspeita contra Snape crescesse como uma sombra que se estende lentamente pelo chão. Era fácil acreditar que o professor de poções escondia algo sombrio. Ele tinha o rosto fechado, os gestos calculados e uma aura austera que parecia repelir qualquer tentativa de compreensão. Draco reforçava essa ideia com convicção crescente, e Harry sentia que pela primeira vez na vida, alguém o defendia, com uma lealdade tão firme que chegava a ser comovente. Nas aulas, Snape parecia ainda mais crítico que o habitual. Observava Harry com um olhar que poderia ser interpretado como desdém ou como estudo paciente de um inimigo. Draco, sentado ao lado de Harry, endurecia a expressão sempre que percebia o professor aproximar-se. Era quase engraçado ver como alguém tão acostumado a intimidar os outros se tornava alvo da desconfiança silenciosa de dois garotos que mal sabiam qual era o verdadeiro jogo sendo jogado por trás daquelas paredes. Certo dia, quando saíam da aula de transfiguração, Draco puxou Harry pelo braço e o levou para um canto silencioso, onde apenas os ecos do corredor pareciam escutar. Potter, Snape está vigiando algo no terceiro andar. Eu tenho certeza. Harry franziu a testa boca. Viu isso. Eu o vi sair de lá ontem à noite, e ele parecia diferente, como se estivesse irritado por não conseguir o que queria. Draco descreveu a cena com precisão. Snape movia-se rápido, as vestes balançando de forma inquieta, o rosto tenso, como alguém que luta com algo invisível. Para dois garotos, aquilo era prova suficiente de que o professor tramava algo terrível. Harry sentiu um frio na barriga ao imaginar Snape tentando roubar a pedra. Talvez para o sela, para poderes obscuros, ou para se fortalecer de alguma forma que ameaçasse todo o castelo.
A narrativa se ajustava perfeitamente. Tão perfeitamente que era difícil desconfiar dela. Mas Hogwarts, em sua sabedoria antiga, mantinha pequenos sinais escondidos nos cantos. Sinais que Draco e Harry não viam, porque todo o brilho do medo e da suspeita recaía sobre Snape, numa noite de silêncio profundo. A capa da invisibilidade cobria os dois como um casulo de sombra protetora. Eles observavam Snape conversar com Dumbledore no corredor, e as palavras flutuavam dentro de um tom grave e indecifrável. Você sabe o que está em jogo, Severus. Dumbledore falava com calma. Se permitir que ele avance, perderemos mais do que uma simples relíquia. As palavras eram ambíguas, perigosas e perfeitas para gerar conclusões equivocadas. Draco apertou o punho, convicto. Harry sentiu o próprio coração acelerar. Para eles, Snape não estava recebendo advertência. Estava sendo confrontado. Depois que os dois professores se afastaram por direções opostas, Draco sussurrou. Não há mais dúvida. Ele está planejando algo. E Dumbledore sabe. Harry assentiu, mas havia uma parte muito pequena dentro dele, como uma brasa quase apagada, que tentava dizer algo. Uma intuição leve, um desconforto interno. Mas a sombra da suspeita era grande demais, e ele ainda não sabia como ouvir aquilo, enquanto investigavam passagens secretas, revisando pistas que se conectavam em direções óbvias. Quirrell cruzava seus caminhos ocasionalmente, desculpando-se, tropeçando, desviando o olhar. Uma figura frágil demais para chamar a atenção. Uma presença tão suave que era fácil ignorá-la completamente. Havia algo genial na simplicidade de sua máscara, algo que só muito mais tarde faria sentido. Numa tarde chuvosa, quando as janelas do castelo tremiam ao vento, Draco e Harry decidiram que precisavam intervir antes que Snape fizesse seu próximo movimento. A proximidade do final do ano trazia ansiedade a todos, e o rumor de que Dumbledore recebera uma mensagem urgente apenas reforçava o temor de que o professor de poções agiria na primeira oportunidade. Draco estava firme na decisão. Harry estava apreensivo, mas determinado. E em algum lugar, onde a luz não alcançava, olhos frios observavam aqueles dois garotos, com interesse silencioso. Uma presença que pulsava como um segundo coração escondido dentro do castelo. E nada nela era trêmulo. Nada nela era frágil. A noite que marcaria o ponto de virada se aproximou com a suavidade de um presságio que sabe esperar. Uma lua fina e delicada pairava sobre Hogwarts, lançando reflexos prateados que se espalhavam pelos corredores como fios de uma teia antiga. O castelo parecia conter o fôlego. Sempre que Harry e Draco passavam, as tochas tremulavam mais baixas, como se prestassem atenção. Foi depois do jantar que tudo começou a se alinhar. Dumbledore havia deixado o castelo sob um chamado urgente, e a ausência de sua presença parecia alterar a forma como a magia respirava entre as paredes. Harry percebeu isso antes mesmo que Draco comentasse. Havia um vazio sutil no ar, uma sensação de que a força que normalmente guiava Hogwarts se afastara, deixando o espaço vulnerável. Draco, atento como sempre, não perdeu tempo. Este é o momento, Potter. Snape vai agir hoje. Eu sinto isso. A convicção em sua voz era tão firme que Harry não encontrou motivo para duvidar. Eles vestiram a capa da invisibilidade, juntos ombro a ombro, como dois aprendizes, prontos para atravessar uma fronteira que não tinha retorno. As respirações se alinharam em um ritmo silencioso, e a capa os envolveu como um casulo vivo. O terceiro andar aguardava. O corredor proibido estava mais escuro do que o normal, e o ar tinha o cheiro denso de magia antiga. Quando chegaram à porta que guardava o segredo, Harry sentiu seu coração acelerar. Draco respirou fundo, como se reunisse coragem que não confessaria possuir. A trava se abriu com facilidade suspeita. A primeira impressão foi de que Snape já houvesse passado por ali, mas o castelo, mais uma vez, se calava. Eles desceram pelas provas que protegiam a pedra com uma calma tensa. O cão de 3 cabeças rosnava em sonhos inquietos. As plantas tentavam agarrá-los, mas Draco mostrava conhecimento surpreendente.
guiando Harry com instruções rápidas e precisas. No desafio de chaves voadoras, Harry sentiu a liberdade vibrar nas mãos enquanto voava para capturar o objeto correto. E Draco o observou com orgulho quase fraternal, escondido sob a seriedade. Por fim, chegaram ao tabuleiro gigante de xadrez. Draco analisou as peças com o olhar calculado de alguém que crescera entre estratégias e expectativas familiares. Ele tomou o controle com naturalidade, guiando os movimentos como se tivesse praticado aquele jogo a vida inteira. Mesmo sem enfrentar batalha direta, Harry sentiu o peso emocional daquele momento, como se algo ali estivesse sendo decidido muito além do jogo. E então, após atravessarem a última porta, encontraram uma sala silenciosa e iluminada por tochas baixas. Draco respirou fundo, pronto para encarar Snape em carne e osso. Mas o que viram não foi Snape. Harry sentiu o estômago afundar. Draco ficou imóvel, como se a própria mente recusasse formar a imagem diante deles. Quirrell, o professor, trêmulo, inseguro, sempre tropeçando, estava ali parado, completamente imóvel. O tremor desaparecera. A voz, quando se ergueu, era limpa, fria e firme. A postura, agora ereta, parecia pertencer a outro homem. Que pena, Potter. Malfoy. Vocês chegaram tarde demais para entender. A máscara caira, e o silêncio que a sustentara durante meses finalmente se revelou. Draco deu um passo instintivo para trás, a garganta apertada por um misto de incredulidade e medo genuíno. Harry sentiu um arrepio correr pela espinha, não pelo perigo evidente, mas por ter percebido que todo o caminho investigativo fora guiado exatamente como o Quirrell desejava. Snape, Draco sussurrou, quase sem voz. Ele não. Quirrell sorriu, um sorriso seco, sem qualquer calor. Severus, sempre tão incompreendido. Vocês dois viram apenas o que queriam ver. Harry sentiu o chão tremer por dentro. O mundo que haviam construído, todas as conclusões, cada suspeita cuidadosamente alinhada, tudo se desmoronava como poeira. A verdade se erguia com a força de algo inevitável. Quirrell deu um passo à frente. Mas vocês, meus caros, têm um lugar especial nesta pequena história. Afinal, poucas vezes encontrei alunos tão persistentes. A sala pareceu crescer ao redor deles, como se a própria magia estivesse prendendo a respiração para ver o que aconteceria. Draco olhou para Harry. Harry olhou para Draco. Naquele instante, o castelo deixou de observar. Passou a guardar. Harry sentiu a atmosfera da sala tornar-se pesada, como se o ar estivesse sendo lentamente drenado por um ponto invisível. Draco, ao seu lado, respirava de forma rápida demais, seus olhos arregalados acompanhando cada movimento de Quirrell. O professor já não parecia humano. Seu corpo era rígido, sua voz calculada, e sua presença preenchia o ambiente com algo que pulsava entre sombra e ambição. Antes que Harry pudesse pensar em agir, Draco deu um passo à frente, movido por uma coragem que, talvez, nem ele soubesse possuir. Você não vai encostar um dedo nele, disse Draco, a voz firme, apesar do tremor leve nas mãos. Quirrell ergueu uma sobrancelha, como quem observa um inseto. Assumi coragem demais. Malfoy, você herdou a ousadia da sua linhagem, mas não a prudência. Com um movimento suave da mão, quase delicado, Quirrell murmurou um feitiço que Harry jamais ouvira antes. Uma luz silenciosa, quase transparente, cortou o ar como lâmina fria. Draco foi arremessado para trás, sem sequer gritar. O corpo dele caiu com força contra a parede, e o impacto ecoou dentro da sala, como um trovão abafado. Harry correu em sua direção, mas percebeu rápido que Draco apenas respirava. Inconsciente, seu rosto calmo como o de alguém em um sono profundo. Foi você quem veio até aqui, Potter, disse Quirrell. Você. Não deixe que outra pessoa pague pelas suas escolhas. Harry se levantou devagar, o coração acelerado, as mãos trêmulas, mas a determinação acesa, de forma inesperada, dentro dele. Pela primeira vez, desde que entrara no mundo bruxo, ele sentiu que não havia proteção externa, não havia autoridades, não havia adultos, apenas ele e a verdade desconhecida diante de si. Quirrell caminhou até a pedra filosofal, a luz avermelhada refletindo em seu rosto duro. Você sabe por que ela é tão importante, Potter? Não para mim. Eu sou apenas o mensageiro. A palavra ficou suspensa no ar,
pesada. Harry engoliu em seco. O silêncio foi quebrado apenas pelo som leve das tochas crepitando. Então, Quirrell virou-se de costas, a voz agora mais baixa, quase um sussurro. Ele deseja falar com você. A tensão no ar mudou. O professor levou as mãos ao turbante, desfazendo as voltas do tecido com um cuidado ritualístico. Harry sentiu o próprio corpo congelar. Algo dentro dele queria correr. Outra parte queria ver. Era como se um segundo destino o puxasse para a frente, irresistível e silencioso. Quando o tecido caiu ao chão, a nuca de Quirrell se revelou. E ali, onde nenhuma face deveria existir, surgiu um rosto pálido e frágil, com olhos vermelhos tão profundos que pareciam atravessar Harry por dentro. Era uma presença que não era viva, mas tampouco era morta. Voldemort exalava uma essência antiga, quase mítica, que fazia o espaço ao redor parecer encolher. Harry Potter, sussurrou a voz. Não havia raiva, não havia pressa, apenas reconhecimento. A voz parecia deslizar pelo ar como uma serpente, contornando os medos de Harry e tocando partes de seu coração que ele nem sabia que existiam. Interessante, muito interessante que você esteja na Sonserina. Não por acaso, claro. Nenhuma escolha verdadeira nasce do acaso. Harry respirou fundo, sentindo sua mente se dividir entre medo e curiosidade, como duas mãos puxando sua alma em direções opostas. Voldemort continuou. Você tem potencial, garoto. Potencial que nem imagina. Juntos, poderemos reconstruir o mundo bruxo. Você não precisa carregar o peso da perda. Eu posso lhe oferecer respostas, poder e família. A palavra ecoou dentro do peito de Harry como um sino quebrado. Ele sentiu o impacto profundo, algo que tocava diretamente sua ferida mais antiga. Voldemort parecia saber exatamente onde estava sua vulnerabilidade. Atrás dele, Draco continuava desacordado, respirando lentamente, como se o destino também lhe desse tempo para esperar a decisão de Harry. O mundo ficou quieto. As tochas pareciam diminuir de intensidade. O ar parecia mais denso. A sala parecia encolher, até caber apenas em um espaço simbólico, onde duas forças aguardavam um gesto. Harry deu um passo para trás. Voldemort sorriu levemente, dentro daquela máscara de carne. Não tema, Harry. Toda grandeza começa com uma escolha. E você já provou que sabe escolher caminhos inesperados. Harry sentiu o coração martelar no peito. Seu olhar se dividia entre a figura sombria à sua frente e o corpo imóvel de Draco, seu primeiro e inesperado amigo. A voz voltou, com calma, quase sussurrada. Então, o que será? Você caminhará ao meu lado? Ou tentará enfrentar sozinho aquilo que não pode vencer? A dúvida caiu sobre Harry como um manto pesado. Seu coração oscilava entre o medo e uma curiosidade perigosa, entre o desejo de proteção e o eco do que ele achava ser certo, entre a oferta mortal de Voldemort e a amizade caída ao chão atrás dele. E enquanto a sala inteira parecia aguardar sua resposta, Harry permaneceu imóvel, respirando devagar, olhando para o rosto que jamais deveria existir, sem saber, sem decidir, suspenso entre dois destinos. E foi assim, no silêncio mais profundo da noite, que a história se partiu em possibilidades, sem resposta, sem caminho definido, apenas o abismo diante dele e a escolha que ainda não fora feita. Há momentos na vida em que o destino não avança com estrondo, mas com silêncio, em que a escolha não se revela em palavras, e sim no espaço entre um pensamento e o próximo. Às vezes, o que define um caminho não é a decisão tomada, mas a dúvida que antecede o gesto. E foi nessa dúvida que Harry permaneceu, entre luz e sombra, entre medo e descoberta, entre o que o mundo esperava dele e aquilo que apenas ele podia ouvir dentro do próprio coração. Não houve resposta naquela noite, apenas a lembrança de que até mesmo os destinos mais famosos podem ser rearranjados por um instante de hesitação, e que, enquanto o coração permanece dividido, todas as possibilidades continuam vivas, respirando no escuro como estrelas escondidas atrás das nuvens.